De volta com o programa Pense Saúde. O nosso debate de hoje é sobre vida saudável na terceira idade. Você já sabe, para participar, basta ligar para 3209-0119 ou enviar e-mail para saude@tvhorizonte.com.br. Participam do nosso debate de hoje, então, sobre essa nova terceira idade, o geriatra Dr. Estevão Alves Vale e também o ortopedista Dr. Marco Antônio Veado, ambos médicos cooperados da Unimed BH. E no bloco anterior, então, a gente falou sobre essas alterações que podem ocorrer, e, aliás, que ocorrem a partir do momento que a gente começa a envelhecer. E a gente interrompeu o Dr. Marco Antônio quando ele explicava sobre a articulação, porque a gente falou muito da perda de músculo, que é normal, da perda óssea, mas as articulações também sentem, Dr. Marco Antônio. Perfeito. O ombro é uma articulação muito complexa. É um mecanismo complexo porque é a articulação que você consegue fazer mais movimentos. Então, ele paga um tributo caro por causa disso. Em várias direções, em várias vários amplitudes. Movimentos, você faz né? rotações, elevação. Então, com isso, as pessoas, com o tempo, sofrem um desgaste dessas articulações aqui, e principalmente dos músculos. Então, o que está representado aqui em rosa, ou um vermelho claro, são os músculos que compõem o manguito rotador. São eles que permitem a gente fazer esse tipo de movimento. Então, o que ocorre? Com o passar dos anos, lá pelos 50 e poucos anos, começa a haver uma degeneração, um envelhecimento biológico desses tendões. E isso provoca dor e, principalmente, eles tendem a sofrer um processo de ruptura de tendão. Então, às vezes, uma atividade da dona de casa, passando um pano num vidro, numa parede, o outro fazendo uma atividade. A natação, o tênis. O esportista usando frequentemente o tênis, a peteca, comum no nosso meio. Então, pode, muito frequentemente, romper esses tendões do manguito e provoca uma dor muito forte, intensa, frequente, principalmente noturna, que tira o sono do paciente. Então, muitas vezes, é um caso de tratamento cirúrgico, mesmo nas pessoas mais velhas, porque incomodam muito e perturbam as mais simples atividades da vida diária. Mas é possível, então, prevenir isso ao longo da vida? Sim. Aí o que acontece? Esses músculos, nós estávamos falando de atrofia muscular, com o envelhecimento, o músculo ele vai atrofiando, as fibras vão diminuindo e, pior, vai havendo uma infiltração de gordura dentro da musculatura. Então, você vai perdendo o aspecto, o músculo perde a sua capacidade contrátil, aquela força contrátil, a pessoa vai perdendo, acaba se rompendo. Então, o que a gente faz muitas vezes? Muito antes de romper, você orienta o seu paciente como se comportar em termos de ombro, né? Você usa um computador, por exemplo, que hoje é muito comum, numa posição que você consiga manter a sua articulação bem relaxada para não sobrecarregar biomecanicamente os seus ombros. Tá. Então, o ideal ergonomia, então, né? Ou seja, você mantenha, apoie seus cotovelos de alguma maneira que você possa trabalhar de maneira relaxada. E a dona de casa que vai, então, limpar o armário lá no segundo andar, não, sobe na escada e fecha o armário. Procurar trabalhar com ele mais na horizontal. Entendi. Existem exercícios também de fortalecimento que preservam a integridade desses músculos. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Só que a gente está falando sobre esses cuidados que devem ser e como são graves as consequências quando a gente não tem esses cuidados, né? E esse bem-estar nessa faixa etária traz uma série de benefícios. Para inspirar uma vida saudável, nós acompanhamos idosos que fazem exercício, se alimentam bem diariamente. Então, nós vamos conhecer esses casos de sucesso na reportagem de Ágata Almeida. Oi, bom dia, meu nome você pode ter, essa é uma pergunta que eu... Aqui, é esse aqui, nós vamos acompanhar. Aos 89 anos, o Sr. Hélio se exercita todos os dias. Pedala na sua bicicleta ergométrica, bem que ele trata com muito carinho. Meu nome é Hélio Iglesias Fernandes. Hélio com E, não tem H não. Viu? Acordo geralmente às 7h30, 8 horas, recebo o jornal, faço o lanche, de jejum, né? E depois pego o jornal, leio, depois faço uma ergométrica para esquentar, aquecer.
Pedalo meia hora todo dia. O nutricionista do Sr. Hélio, Matheus Iglesias, alerta sobre alimentos que os idosos devem consumir e os alimentos que os idosos devem evitar. Na terceira idade, os idosos eles devem priorizar duas coisas que eles têm uma necessidade maior, que é a proteína e o cálcio. O cálcio porque os ossos vão ficando mais fracos, então eles têm que ter essa ingestão de cálcio para melhorar, evitar fraturas, né, nas quedas que são mais comuns nessa faixa etária. E também os idosos eles têm uma ingestão menor de proteína com o passar do tempo. Principalmente por duas coisas, porque há uma diminuição das papilas gustativas na língua, então isso vai fazendo com que as proteínas não tenham o mesmo gosto que elas tinham. Então tem que ter uma priorização nas proteínas e no cálcio também. Um outro fator da perda das papilas gustativas é que eles acabam preferindo alimentos que têm um sabor mais intenso. E isso são o quê? São frituras, são gorduras, são alimentos mais picantes, condimentados. E esses alimentos geralmente estão ligados a problemas de colesterol alto, a problemas de aumento de triglicérides. Então isso tem que ter uma diminuição, né, na ingestão desses alimentos. Depois de nos inspirar com o caso de sucesso do Sr. Hélio, fomos em busca de outros vitoriosos na manutenção da boa forma e da vida saudável na terceira idade. E foi no Clube da Amizade que encontramos um grupo muito simpático de senhoras que se exercitam semanalmente. Sinto muito bem participar do clube, não só pela ginástica, pela parte física, mas pelo relacionamento com todas as pessoas aqui. Faço parte do Clube da Amizade. É um trabalho feito aqui, para mim, muito importante. É o lugar que eu venho para mim poder fazer os alongamentos necessários, porque já estou até com mais de 60. E então, eu acho que a gente não pode parar. O Clube da Amizade, a gente vem para encontrar com as amigas. Eu gosto muito das meninas. Já estou com 78 anos. Vou falar o tempo que 10 anos que eu frequento aqui. Nossa, tá super bem, né? Tá super bem. Algum comentário você acha importante salientar sobre isso? Em relação à atividade física, eu acho que duas coisas me chamaram a atenção aqui, né? A primeira é a importância da regularidade, né? Então, quanto mais vezes na semana fazer, melhor. Você viu o seu Hélio falando que é todo dia de manhã, ele tá meia hora lá. 5 vezes na semana. Né? E a outra, a questão das companhias, né? Não só pela segurança, mas a atividade fica mais prazerosa mesmo. É o que ela falou, é a parte social do relacionamento, de encontrar com as amigas, né, que a gente viu. E favorece a aderência, a pessoa continua mais tempo. Certo. Algum comentário, doutor Marcos? Ela, no final, ela estava com uma borracha azul, não sei se você percebeu. Certo. Aquele é um exercício de fortalecimento do manguito rotador. Esses exercícios que você faça, né? Para fortalecer o manguito. Que ótimo. Você até falou que tem exercício, finalizou falando que tem exercícios, né, que podem, esse é um deles. Esse é um deles, né? São coisas que você pode fazer. Então, o exercício, ele é certamente o que você vai fazer. Não tem ganho muscular sem exercício contra a resistência. Isso é uma coisa muito importante. Porque às vezes a pessoa vai para uma academia e fica ali fazendo uma mesma ficha durante meses, a mesma coisa, não aumenta a carga. O mesmo peso, a mesma carga. É bom, você mantém, mas é melhor que nada. Melhor do que nada, mas para você ter um ganho, você tem que ter uma sobrecarga. Entendi. Esse termo sobrecarga, a gente tem que usar com cuidado, porque sobrecarga é um mal no mau sentido, pode romper, etc. Claro. Só que é uma carga maior, carga maior que ela vai sendo aumentada gradativamente de acordo com a sua performance, o seu rendimento. Obviamente, bem supervisionado. Claro. Isso aí é um dado muito importante. Que é uma coisa que às vezes... Quer comentar alguma coisa sobre isso? E complementando também outra nuance aqui, né, que alimentação e atividade física, de certa maneira, estão interligados. Né? Exatamente. Então, uma boa alimentação favorece, né, os ganhos da atividade física e vice-versa. E também, como até o nutricionista salientou, algumas perdas ou diminuição de produção, às vezes, que a gente precisa repor ou melhorar na alimentação, né? Ele falou muito da proteína, falou do cálcio. Eu não sei o que vocês acham também de associar o cálcio com a vitamina D para poder melhorar essa absorção do cálcio. Eu acho que isso a gente usa rotineiramente nos pacientes. Isso, a absorção menor da vitamina D, muita gente não gosta de sol, alimenta pouco, porque eu acho, por exemplo, que o suplemento vitamínico, eu não acho que seria o ideal. Eu gosto da alimentação, da comida. Então, ele falou uma coisa interessante.
interessante da papila gustativa, né? E ele realmente a papila vai perdendo a função dela. Então, por isso que eles não gostam de verdura, de legumes, que não tem gosto de nada. Não tem gosto, Então, gosta de colocar coisa mais picante, com mais sal, com mais açúcar, mais gordura, mas isso, por outro lado, é ruim maior, para o colesterol, para a pressão arterial. Pressão alta, que é uma coisa, realmente, vai perdendo a papila gustativa, vai aumentando o sal na mesa, vai aumentando o açúcar no suco e no café, né? Só rapidinho aqui, porque uma coisa que ela falou que eu acho importante também, vocês estão falando muito de força, você falou muito da importância do exercício de força, resistido. E às vezes as pessoas, até nessa idade, falam, não está na hora de eu fazer musculação mais, de eu ir para uma academia. Eu faço minha caminhada, tá bom, eu ando minha bicicleta. Esse exercício de força, ele é importante, o exercício resistido. Só separar, né? Existem os exercícios aeróbicos, são aqueles que fazem a pessoa cansar, suar, né? E eles são importantes para o coração, para o sistema cardiovascular. E os exercícios que envolvem resistência são aqueles que aumentam, promovem o ganho de massa muscular. É esse que vai melhorar o equilíbrio, vai prevenir queda, vai deixar a pessoa mais independente. Então, musculação não é só... As duas coisas se complementam. Tem que ir para academia mesmo. Nessa idade, qualquer idade tem que ir para academia. Daqui a pouco a gente volta. E aí eu quero até falar de uma outra coisa que a gente viu na matéria também, que ela falou de flexibilidade. Porque a gente está falando muito de força, mas ela falou de alongamento, de flexibilidade, qual a importância disso também no envelhecimento. Estamos conversando hoje sobre a nova terceira idade. Nós vamos para um rápido intervalo, enquanto isso aproveite para participar com a gente, telefone, mande e-mail. O número é 3209-0119 e o e-mail é saúde@tvhorizonte.com.br. Fique por aí, voltamos em instantes.